Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. É com alegria que eu venho aqui hoje compartilhar com você um texto muito importante para a minha vida e eu acredito que para todos aqueles que amam o Senhor Jesus. O texto da nossa reflexão nessa semana de oração está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. Nós não vamos ler aqui por questão de tempo, mas eu vou contar um pouquinho de que história é essa, né? Essa história se passa na casa de um fariseu, um importante líder religioso da época de Jesus, que convida Jesus para jantar com ele e sua família, seus amigos próximos. E durante aquele jantar, uma mulher pecadora, não se sabe muito bem se uma prostituta, se uma mulher adúltera, mas uma mulher que não tinha uma boa reputação, estava envolvida com pecados sexuais. Essa mulher se aproxima de Jesus, ela se dobra diante dos pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, unge o Senhor Jesus com um perfume. E aquele fariseu que convidou Jesus para estar com ele e sua família na sua casa, olha para Jesus naquela situação e pensa, poxa, se esse homem fosse um profeta de verdade, ele saberia quem é esta mulher que está tocando nele, está fazendo todo esse show, né, aqui diante dos meus convidados. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos do fariseu Simão, repreende-o, né, e conta uma parábola para ele e fala que aquela mulher foi perdoada por Jesus. E fala, o texto encerra lá no versículo 50, o Senhor Jesus ele fala para aquela mulher, vá, a sua fé te salvou. E eu quero te encorajar a ler o relato bíblico, né, lá no capítulo 7 de Lucas, e que você perceba que nessa narrativa de Lucas há ali um ponto central para a fé cristã e para o Evangelho. E esse ponto central é que aqueles que buscam a Jesus encontram nele perdão. Isso é muito maravilhoso, né? Aquela mulher pecadora, a mulher tinha uma vida que não era aprovada na sociedade do primeiro século ali no Oriente Médio. Aquela mulher não tinha uma boa fama, aquela mulher sabia que vivia uma vida de pecado e ela se aproximou de Jesus, entendendo que estava em pecado e precisava se arrepender e encontra em Jesus o perdão dos seus pecados. E aqui tem algo muito interessante, que esse perdão que esta mulher recebeu de Jesus e qualquer um de nós que somos cristãos e recebemos dele também, ele não vem de qualquer forma. O perdão ele está entrelaçado com o arrependimento do pecado. Não é todo pecador que recebe perdão de Jesus. É aquele pecador que se arrepende dos seus pecados. E aqui entra algo muito importante, por isso eu disse que é central no Evangelho, que o arrependimento não é simplesmente mero remorso pelos atos cometidos no passado, ou um peso na consciência, ou uma tristeza. O arrependimento ele exige uma mudança de postura, uma mudança de forma de que você vê aquela prática que é condenada por Deus. Aquela mulher que tinha uma vida de pecado sexual entendeu em seu coração que ela não poderia mais fazer aquilo e que ela não poderia mais viver como vivia antes. E diante de Jesus ela faz uma oferta, ela adora o Senhor Jesus e o Senhor Jesus, conhecendo o coração dela, a perdoa. Diferentemente, o fariseu, ele era muito bem quisto pela sociedade, ele era um homem respeitado, um homem de posses, um homem que com certeza gozava de uma imagem, de uma reputação muito melhor do que aquela mulher que se apresentou diante de Jesus. Mas no texto bíblico, Jesus, ele repreende o fariseu e enaltece a atitude da mulher. Isso por quê? É porque Jesus odeia mestres das leis ou porque o Senhor Jesus ele é muito mais duro com aqueles poderosos do que com aqueles que cometem pecado sexual? Não. Isso acontece porque Jesus ele entendeu que aquela mulher se arrependeu do pecado dela. E o fariseu, Simão, não se arrependeu naquele momento dos pecados e do juízo que ele fazia daquela mulher. Então, a gente ouve muitas vezes, né, irmãos, que Jesus ele andava com pecadores, que Jesus andava com prostitutas. De fato, Jesus andava com pecadores, prostitutas, publicanos que se arrependiam, né? A gente não encontra na Bíblia nenhum relato de Jesus pregando em um prostíbulo, ou então Jesus
rodeado de bêbados e ali bebendo junto com eles. Não, Jesus está pregando no templo, Jesus está pregando na casa de pessoas, Jesus está andando na rua, se deslocando de um lugar para o outro e encontra com pecadores, pessoas que precisam de um Senhor que os perdoe dos seus pecados. E Jesus perdoa aqueles que efetivamente se arrependem. O exemplo dessa mulher que não tem sequer um nome citado na Bíblia é um exemplo muito vivo para mim e para você. Que nós possamos reconhecer que acima dos nossos pecados, das nossas falhas, existe um Jesus que nos ama. E esse Jesus que nos ama, ele nos convida a nos arrependermos. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós encontramos nesse Jesus o perdão maior do que qualquer pecado, do que qualquer transgressão. Esta é a graça do nosso Jesus. E que a gente possa refletir nisso, que nós possamos valorizar esse amor tão grande que cobre a multidão de pecados quando nós nos arrependemos e que nós possamos amar Jesus ao ponto de nos arrepender das falhas que cometemos. Essa mulher, Jesus fala no texto, né, que ela amou muito o Senhor Jesus e por isso ela foi perdoada. Por isso ela se arrependeu, por isso ela foi perdoada. Então que nós possamos amar esse Senhor que se entregou por nós e possamos nos arrepender daquilo que desagrada e que possamos, em nome de Jesus, adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus conduza a sua vida, conduza a minha vida, conduza a nossa igreja num tempo, numa jornada de oração, numa jornada de arrependimento, numa jornada de perdão. Em nome de Jesus.